pessoal, bem-vindo ao Pod Connection. Sou a Valentina Luna, aluna do BHZ Connection, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história do Brasil, com o nosso aluno da BAS. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no nosso canal do YouTube, Pod Connection. Então, pessoal, com a palavra, nossa aluna da BAS. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Boaz, aluno do BHZ Connection. Estou aqui mais uma vez aqui no podcast e hoje eu vou falar sobre a história do Brasil. Então vamos lá. Tudo começou, pessoal, com os povos indígenas que saíram do Estreito de Bering entre a Rússia e o Alasca, que é na América do Norte, onde fica o território dos Estados Unidos. E foram assim, eles foram se espalhando pelas terras, foi descendo até chegar nas Américas. E foi assim que chegaram. Foi evoluindo, virando sedentários. Sedentários naquela época eram pessoas que trabalhavam num certo lugar, que ficavam num certo lugar. Não saíam, diferente dos nômades. Agora, os sedentários hoje em dia é uma palavra muito diferente, porém tem o mesmo contexto. Sedentários de hoje em dia são pessoas que não fazem exercício físico, por exemplo, flexão, não fazem caminhada, não fazem corrida, não fazem academia, mas sim apenas faz atividade física, que normalmente é feita por nós mesmos semanalmente. Falou. Eles viraram de indígena, foram se adaptando antes da chegada dos portugueses. Isso se chama pré-cabraliano. Em 1500, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua embarcação, eles chegam em Porto Seguro, onde fica o atual território da Bahia, estado da Bahia. Eles chegaram na praia, viram aquele povo, que era um povo indígena, que eram povos avermelhados. E a primeira coisa que aconteceu foi o desmatamento de floresta. E o principal desmatamento foi o pau-brasil. O pau-brasil, ele tinha um tom avermelhado da parte interna da árvore. Era uma parte avermelhada, uma coisa que não se encontrava na Europa. E então, eles pegaram aquilo ali, mas eles podiam fazer umas trocas, que se chamavam de escambo. O escambo com os indígenas em troca do pau-brasil. Eles trocavam espelhos e algumas coisas de madeira feitas por eles na Europa em troca do pau-brasil. Como os indígenas não sabiam o que era aquilo, eles trocaram aquilo. E foi assim. Foram se adaptando na pré-colonização. Em 1539, alguns portugueses reclamavam sobre a colônia, porque, tipo assim, se a gente não tiver algumas pessoas para trabalhar então quem que não vai trabalhar para a gente desenvolver nessas terras? E foi assim que em 1539, Pedro Álvares Cabral saiu do Brasil para ir chegar nas Áfricas. Foi assim que os primeiros escravos chegaram, em 1539 até 1545. Davi, as primeiras levas de escravizados vindo para o Brasil vieram de qual região? Valentina, a leva de escravos vindo para o Brasil foram de quais regiões? Vieram da Senegâmbia, hoje é a atual Guiné, Angola, Congo, Moçambique e Nigéria. Foram ao litoral, ao oeste mais ou menos, da África, quando chegaram os primeiros escravos. Continuando a história, os escravos chegaram mais tarde, um pouco, 4 anos, 7 anos mais ou menos, chegaram os holandeses. Os holandeses também estavam sabendo sobre as descobertas que os portugueses e espanhóis estavam fazendo após o período pré-colonial. Então, os holandeses chegaram em Pernambuco, o litoral Pernambuco, chegaram ao Nordeste. Eles viram aquilo lá e acabaram tomando aquelas terras por 3 anos. Eles ficaram lá e eles conseguiram o desenvolvimento da cana de açúcar. Hoje você conhece, qualquer pessoa deve ter comido a cana de açúcar. E os portugueses ficaram sabendo que os holandeses invadiram a ocupação da colonização. Então, quando eles foram embora, eles já estavam sabendo disso e eles começaram a
desenvolver e dividir e compartilhar o desenvolvimento com ele. Os holandeses também estavam em outras províncias lá na América do Norte, estavam batalhando contra a Inglaterra, França, e essas oestes, brigando por províncias lá perto. Davi, na época da colonização, qual é o principal tipo de plantio da cana-de-açúcar? Valentina, o principal tipo de plantio da cana-de-açúcar é o plantation, um sistema de uma grande latifúndio monocultura e uso intensivo de mão de obra escravizada. Davi, voltando na questão dos holandeses, fala mais um pouco pra gente. Valentina, vou falar mais um pouco sobre a Guerra Luso-Holandesa. Após a Guerra Luso-Holandesa acabar, inclui mais 3 tipos de guerra que aconteceram na província de Pernambuco. A Guerra dos Amorim, que era uma tribo de indígenas que misturaram com os negros, dos Guajajaras e também a Guerra dos Guararapes. Eu acho que vocês já sabem, que vocês já foram no Museu de Araxá, lá aparece uma pintura sobre a Guerra dos Guararapes. E lá mostra também sobre a história também, como que faz parte da história de Araxá com os Guararapes. Fala um pouco sobre a independência do Brasil. Vou contar a história da independência do Brasil. Tudo começa em 1805. Após Lisboa, Napoleão Bonaparte, vocês também vão saber no próximo vídeo, um spoiler sobre Napoleão Bonaparte. Ele atacou o reino de Lisboa. Lisboa estava sendo atacada pelo Napoleão Bonaparte. E a família real, eles tinham um plano de ir para uma colônia que era uma província muito boa, um território muito bom, onde havia várias riquezas. Então eles saíram de Lisboa e foram para o Rio de Janeiro. A família real chegou no Rio de Janeiro em 1815. E aí o rei de Lisboa, que é Dom João VI, ele simplesmente faz uma união com a colônia do Brasil, que se torna, não é colônia mais, mas sim Reino do Brasil e Portugal e Algarves. E assim começa o Reino do Brasil. Em 1820, o Dom João VI volta para Portugal, mais uma vez para Lisboa, porque após a derrota de Napoleão Bonaparte na Europa, o rei de Portugal, Dom João VI, volta para Portugal e deixa seu filho como comandante, Dom Pedro I. Em 1821, dia 28 de novembro de 1821, o José Bonifácio, o grande escritor da pátria, da monarquia, ele estava com uma reunião em Dom Pedro I, em que ele pudesse casar com uma mulher, porque um imperador não podia ficar sem uma mulher, sem uma esposa. E assim, eles pediram para deixa eu ver o nome dela. Não lembro dela, mas eu só sei que ela é da Áustria. Tudo bem, gente. Ele se casou com uma princesa da Áustria e os dois ficaram lá. Em 1822, o rei de Portugal pediu para fazer uma carta para que o seu filho, Dom Pedro I, voltasse para Lisboa. E o que acontece? A colônia brasileira, algumas pessoas não queriam que o Brasil fosse reino ainda, mas sim independente, uma monarquia. Então Dom Pedro I manda uma carta e diz que não vai voltar para Lisboa, e diz que fica. E assim, a imagem do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro e a sua guarda real, José Bonifácio, gritam independência ou morte. E assim o Brasil se torna independente. Mas assim ainda não acabou. Não é assim que o Brasil se torna independente. Algumas guerras aconteceram em algumas partes do Brasil após ele ser independente. Umas partes do litoral, umas partes no norte e na Guerra do Grão-Pará. E assim, Portugal aceita que o Brasil seja independente. Davi,
Quais principais marcos do nosso país? Valentina, os principais marcos do nosso país são 1500, o descobrimento do Brasil, 1822, a independência do Brasil, 1889, a proclamação da República e 1988, a Constituição Federal, ou Nova República. Então, pessoal, como o nosso tempo está acabando e a história do Brasil é muito longa, estamos com mais a última perguntinha para o nosso aluno Davi Boas. Davi, quantos anos tem o Brasil em 2025? Valentina, depende de qual marco da história do nosso país. Temos o descobrimento do Brasil, que são 525 anos, desde 1500. Temos de 1822, que é a independência do Brasil, que são 203 anos. E temos a proclamação da República, que são de 136 anos. Então, pessoal, chegamos ao final desse bate-papo, mas voltaremos em breve com mais histórias do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok e também no nosso Twitter. Tchau. Tchau. Até mais!